Bom dia, garotada do sétimo ano. Uma manhã de sol ensolarada, muito boa para nós estudarmos história. Eu já quero também desejar um bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que já estão chegando aí no chat para estimular essa garotada a continuar estudando. Os professores já estão aqui desejando um bom dia. Professora Jaqueline, professor Paulo, professora Lúcia, professora Rebeca, professora Gislene, professora Neuza. Obrigado pela participação de todos vocês. A garotada, vale a pena a gente investir nessa garotada. Bom, hoje nós vamos continuar nossas aulas sobre o período medieval, os primeiros séculos do período medieval. O tema da aula de hoje é esta que está aqui na lousa, na tela. Mundo em transição, circulação de pessoas e de produtos entre a antiguidade e o mundo medieval, né? Essa transição da antiguidade para o mundo medieval que nós estamos estudando. Nós já estudamos aí um pouco da estrutura do sistema feudal, do mundo medieval, estudamos também as mulheres protagonistas que se desenvolveram nesse período, que ultrapassaram as barreiras sociais daquele período. E hoje nós vamos estudar essa transição de fluxos, pessoas, entre a antiguidade e o período medieval. A habilidade que nós iremos utilizar já está aqui na tela. Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado. Teremos como objetivo analisar a mobilidade social e a circulação de produtos no início do período medieval, compreender as dinâmicas comerciais e as lógicas mercantis na transição entre o mundo antigo e o mundo medieval. Para nós iniciarmos aí a aula de hoje, nós temos essa belíssima e contemplativa imagem na tela. Olha que imagem linda. Em qual região de nosso planeta os camelos e os dromedários são utilizados? Facinho, não é? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe.
interação. Vamos ver aqui o que os estudantes estão respondendo. O professor Gilson traz aqui a resposta dos seus estudantes, que eles afirmam que camelos e dromedários são muito utilizados no deserto. A professora Rita também traz a resposta dos seus estudantes, onde eles afirmam que camelos e dromedários são muito usados no Oriente Médio. A prof. Janaína também traz a resposta dos seus estudantes, afirmando que camelos e dromedários são muito utilizados nas regiões desérticas. E olha só, fácil, né? Essa questão problema inicial. Parabéns aí pelas respostas que todos vocês trouxeram. E vamos então aprofundar a nossa aula com a seguinte imagem na tela. Rota das especiarias. Olha aí, galera, nós podemos dizer aí que essas rotas podem ser consideradas o início da globalização, né? Essas rotas, elas existem aí cerca de 200 anos antes de Cristo, ou seja, 200 anos antes de Cristo é um período aí muito importante de desenvolvimento de guerras, ali na parte do Oriente Médio, uma parte dos domínios conquistados por Alexandre o Grande, que vocês estudaram aí no 6º ano, serão aí divididos para os seus generais. Então, é um período de grande movimentação, mas no que se refere ao comércio, o mapa está nos mostrando que já existiam rotas de comércio da Europa para o Oriente. Olha que interessante, essas rotas tinham como caminho principal ali o Mar Mediterrâneo, e a partir do Mar Mediterrâneo eles poderiam descer para o nordeste da África, aonde está ali o Egito, né? A partir do Mar Vermelho também poderia se ter aí as rotas aí para mais ao sul da África e também por toda a Europa e aí por toda o Oriente. Nós temos aí as rotas marítimas e nós temos as rotas terrestres ao norte da Arábia, passando pela antiga Pérsia até alcançar a China e a Índia. Olha só que interessante. Ou seja, quando nós estudamos o período medieval, geralmente, né, nós aprendemos que era um período de pouca mobilidade social. Ou seja, pouca mobilidade social significa que havia pouco fluxo, poucos caminhos para poder se viajar. Mas, através desse mapa que nós utilizamos, nós podemos perceber que havia uma intensidade de fluxos de pessoas, de produtos, um comércio ali entre a Europa, a Ásia e a África, né? Unindo aí esses 3 continentes. Então, nós podemos aí afirmar para a galerinha do 7º ano, já que hoje nós temos aí uma rede internacional, né, uma globalização que nos liga com outras partes do mundo, suprimindo, fazendo deixar de existir as barreiras geográficas, né? Porque hoje, pelo celular, pelo WhatsApp, pela internet, você consegue se comunicar com pessoas de outras regiões. Pela internet, você também consegue fazer negócios, compra e venda. Então, a globalização, ela acabou aí diminuindo essas barreiras geográficas, que, por mais que fossem fortes, né, no período aí entre a antiguidade e o mundo medieval, essas rotas faziam aí esse intercâmbio cultural e comercial com os europeus, a Ásia e a África, ok? Muito antiga essas rotas. Legal? Vamos então para a próxima tela. Mas havia mais interações, só que essas interações não foram feitas, em primeiro lugar, por intermédio do comércio, né? Por quê? Observe o mapa.
O Império Árabe, né, o Império Árabe que surge ali da Arábia Saudita, começou a se expandir para a Europa e a África a partir do século V depois de Cristo, ou seja, logo após aí a queda do Império Romano, ou seja, o início da formação do mundo medieval. O empreendimento expansionista árabe tinha por objetivos controlar as rotas de comércio ali no Índico e no Mediterrâneo. E claro, eles controlariam essas rotas de comércio marítimas, mas também controlariam as rotas de comércio aí no norte da África, que está aí bem destacado para vocês, onde nós podemos ver Egito, Líbia, Argélia, Marrocos. Então, havia um grande fluxo de comércio aí no norte da África, mas as interações com os norte-africanos ali e o mundo árabe começou a se expandir, começou a aumentar através das guerras que foram feitas, realizadas com os impérios africanos que estavam se erguendo, que estavam se estruturando, juntamente com o Império Árabe que estava avançando ali no norte da África, justamente aí em meio às batalhas e guerras, também começou-se a aumentar o fluxo de pessoas, de mercadorias e, é importante lembrar sempre, de pessoas escravizadas, ok? Olha só que legal, muita interação aí no início da chamada Idade Média. Próxima tela. Essa tela também vai ilustrar o que nós já estávamos dialogando juntamente com vocês, que é essa expansão do mundo árabe no norte da África. As linhas negras, né, as linhas escuras, elas irão mostrar aí as rotas de comércio que existia ali no norte da África, em relação à interação com os árabes que estão ali atravessando o Mar Vermelho, e realizando também rotas ali da Arábia para o sul da África. Então, o continente africano começa a ser aí visitado pelos povos árabes no norte, mais ao sul, mas claro, esse intercâmbio não é completamente pacífico, porque está havendo aí batalhas, conflitos por territórios entre os impérios africanos que estão se erguendo, os reinos que estão se erguendo, e já a expansão do Império Árabe. Então, é a partir da conquista árabe do norte da África que se iniciam os contatos entre os povos africanos e os árabes, proporcionando e dinamizando o comércio entre esses dois povos e o fluxo de pessoas. Vamos ver se você está prestando atenção? Ao analisar o mapa e o texto ao lado, você consegue identificar o acontecimento histórico que proporcionou as interações entre o Oriente e a África, entre o norte da África? Eu acredito que esteja fácil, se você prestou atenção. 2 minutos, dedinho nos teclados, já voltamos, participe!
Voltamos para a interação. Eu estou aqui ligadinho no chat juntamente com vocês. Vamos pegar a resposta que o professor João Paulo, da Escola Estadual Tenista Maria Esther Andion Bueno, em Campinas, traz dos seus estudantes. Ele diz: a expansão comercial através das rotas comerciais entre árabes e africanos. Já a professora Helena traz a resposta dos seus estudantes, afirmando que foi a expansão do comércio. O professor João também traz as respostas dos seus estudantes, junto com o professor Ildemar. É isso, professor? Afirmam que foi a expansão árabe. E a maioria dos estudantes que estão prestando muita atenção na aula, estão aí respondendo, afirmando que essa maior interação entre a África e o Oriente aconteceu devido à expansão árabe. Lembrando, galerinha, que história tem muitas guerras. Desde o começo, vocês estudaram lá o ano passado as grandes civilizações, vocês viram as batalhas por territórios, por terras que eram frutíferas, que poderiam produzir a agricultura. No 7º ano também é da mesma forma. Haverá muitas batalhas que nós estudaremos e aprofundaremos ao longo do ano. E agora, né, nessa aula, vocês estão aí aprendendo que a expansão árabe no norte da África, embora tenha proporcionado um melhor fluxo de pessoas e mercadorias e interação cultural entre essas duas culturas distintas, mas isso aconteceu debaixo de grandes batalhas e grandes guerras, ok? Legal? Vamos lá então para a próxima tela. Próxima tela, olha só, os árabes, eles estavam aí, queriam controlar o norte da África, né? E, é claro, havia boas razões, porque olha só as rotas de comércio no norte da África. Quantos pontos de interligação, né? Pontos de comércio. Essas rotas são chamadas de rotas transarianas. E olha aí o período, 1100 a 1500. Então, nós estamos falando aí do século X até aí o século XVI, né? Então, nós temos uma grande expansão de comércio aí no norte da África e, claro, os árabes queriam controlar essas rotas de comércio, né? Controlando as rotas de comércio, você acaba controlando também a economia. Então, as rotas transarianas foram rotas comerciais traçadas desde o século VII a.C. pelos impérios africanos. Essas rotas ligavam os diversos pontos de abastecimento no deserto do Saara. É relevante salientar que essas rotas proporcionavam as trocas materiais de ouro, matérias-primas como o ferro, o linho, o algodão, por exemplo, alimentos, arroz, trigo, sal, azeite, escravos, ou seja, pessoas que foram submetidas ao trabalho forçado, à escravidão, cavalos, tecidos, ouro, né, como já havia colocado, cobre, pérolas e marfim, entre outros tipos de produto. Então, principalmente o ouro, né? O ouro. Então, olha quantas preciosidades eram comercializadas nesse período aí do nascimento da Idade Média, nos primeiros séculos da Idade Média. Embora seja uma sociedade estamental, né, aquela sociedade onde o clero está no topo, né, aqueles que rezam, que oram, os nobres da espada, aqueles que fazem a segurança de todo o território. E aí nós teremos também os camponeses, os servos que vivem nas terras desses senhores feudais, desses nobres da espada. E quando nós estudamos esse período, nós sempre explicamos aos estudantes que havia pouca mobilidade social. De fato, né, a glória do Império Romano
ela vai se tornando aí no mundo agrário. Então as pessoas começam a ir para o campo em troca aí de uma melhor agricultura de subsistência e proteção, né, pelos nobres. Mas olha quantas rotas de comércio existem aí, interligando culturas diferentes, como os europeus, os asiáticos e os africanos. Ok? Próxima tela. Nessa tela, nós vamos fazer essa leitura. As rotas terrestres na Europa e no Oceano Índico, Mar Mediterrâneo, lá na costa leste da África, proporcionaram o contato entre europeus com os povos orientais da Índia, da China, da Pérsia, né? A Pérsia, o antigo Império Persa, que hoje é o Irã, que compravam metais, né? Eles compravam metais como o ouro, vendiam matérias-primas e diversos outros produtos para os europeus. Ouro, sal, pessoas escravizadas, eram as mercadorias mais procuradas e negociadas. O impulso do comércio interno na África subsaariana, através de rotas traçadas no deserto, e os conflitos com os árabes proporcionaram um grande crescimento e o fortalecimento também dos reinos africanos. Essa intensa mobilização comercial, no caso do continente africano, teve como grande instrumento de transporte o uso do camelo e do dromedário, que foi a nossa questão inicial, ok? Então, galerinha, preste atenção. O que nós estamos estudando hoje? Os fluxos de pessoas e mercadorias entre a antiguidade e o período medieval. Como que esses fluxos aconteciam, quais eram suas principais rotas e produtos que eram comercializados. Lá, próxima tela. Na próxima tela, nós teremos uma atividade. Essa atividade ela é muito importante. Nós daremos 2 minutos para que você possa encontrar a resposta correta. É A, é B ou é C? Dedinho no teclado, 2 minutos, participe. Voltamos para a interação. Eu estou olhando aqui no chat, eu estou vendo que a galerinha, a maioria foi na alternativa A e alguns colocaram C, outros colocaram B. Vamos fazer a correção rapidamente na tela.
Na tela, nós teremos aí entre a A, a B e a C, a resposta adequada, correta, é a A. As rotas comerciais entre Europa, África e Ásia remontam à antiguidade, mas a conquista árabe do norte da África foi o evento histórico que acelerou e aumentou as relações comerciais entre a África e o Oriente. Parabéns para quem acertou as respostas. Aqui o professor Edelci diz: os alunos do professor Edelcio da PEI Irene Branco estão pedindo para mandar um abraço para eles. Mandamos sempre as respostas, mas nunca são citadas. Prof, nos perdoe, o tempo é muito curto e nós selecionamos apenas algumas respostas no chat devido à economia de aula-tempo. Mas fica aqui registrado o abraço para a galera da PEI Irene Branco. Nós temos a atividade final, na tela a atividade complementar para casa. Você vai assistir aí o vídeo sobre as rotas transarianas e aí você pode gravar podcasts ou vídeos de até 2 minutos sobre as rotas transarianas e mande para nós, para que nós possamos aí estar contemplando vocês com a apresentação dos seus trabalhos. Estamos no final da aula, não deixe de fazer a avaliação final pelo QR Code, continue estudando durante o dia. Galera, até a próxima aula. Tchau!